Olá a todos, é um prazer falar com você e hoje nós vamos falar sobre um tema na qual foi nos sugerido, que é pastores para o nosso tempo. Nós vivemos em um tempo diferente de todos os tempos, um tempo na qual as coisas são mais fáceis, mas as pessoas estão se tornando mais difíceis. Então, por que pastores para esse tempo? Nesse tempo, nós precisamos de pastores na qual saiba lidar com pessoas diante do momento difícil que nós estamos vivendo. Mas lembrando que a palavra de Deus ela não muda e que os pastores, segundo o coração de Deus, precisam usar a mesma fórmula que é a palavra de Deus para se entender como eles devem ser para todo o tempo. Então eu queria destacar pelo menos 6 verdades, 6 pontos que nos ajudará a ver como que a palavra de Deus ela nos mostra como devemos ser pastores para esse tempo. Em primeiro lugar, eu queria destacar com vocês que os pastores para esse tempo são pastores que sejam verdadeiramente vocacionados. Por que verdadeiramente vocacionado? Ser um pastor, primeiramente, nós temos que entender que é um dom que o Espírito Santo de Deus concede à igreja para que servos do Senhor pastoreie a igreja de Cristo. Então, nós devemos entender que é uma capacidade dada para aqueles que na qual são escolhidos, são chamados para cuidar do rebanho do Senhor. Lembre-me de um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, onde que o apóstolo Pedro fala assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está em seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Lembre que quem tem o dom de pastorear, vai pastorear de maneira tal que na qual vai fazer isso no seu chamado por livre vontade. Lembre-se que nunca vai fazer por ganância, pensando em dinheiro, pensando em ganhar alguma coisa, mas vai fazer isso com desejo de querer servir a igreja do Senhor nesse tempo. Em segundo lugar, muito importante nós pensarmos também que os pastores para esse tempo são pastores que têm exemplo no seu caráter familiar, seu caráter pessoal e familiar. Por que pastores é necessário exigir deles como exemplo nesse tempo? Nunca foi exigido exemplo de pastores como nunca nessa época. Por quê? O pastor ele é muito visto, né? Muitos espelham dele, na sua família, no seu modo de andar, na sua maneira de cuidar de si mesmo. Muitos estão reparando o viver do pastor nos dias atuais. Lembro de uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, lá na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, onde Paulo fala: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. É interessante quando Paulo fala sobre isso, a preocupação de Paulo para que venha ver Timóteo cuidando dele mesmo. Por quê? Porque o líder, queira ou não queira, ele é um exemplo para a igreja, para a comunidade, para a sociedade onde ele vive nos dias atuais. É preciso ser um homem irrepreensível, é preciso ser um homem equilibrado, é preciso ser um homem respeitável, deve ser exemplo também na sua vida familiar. A família do pastor também é um exemplo no seu ministério, porque assim o ajudará também no caminho na qual ele tomou, que é seguir o dom na qual o Espírito Santo de Deus tem conduzido a sua vida. Outro texto que nós podemos ver é em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, onde que o apóstolo Paulo faz uma pergunta: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É interessante que nesse capítulo, o apóstolo Paulo, nesse texto, o apóstolo Paulo pergunta como que alguém pode cuidar muito bem da casa de Deus, sendo que ele não tem o exemplo dentro da sua própria casa. Esse texto, nesse mesmo capítulo, Paulo também ele fala
que o exemplo familiar, ele começa dentro da sua casa, onde como marido, ele deve ser marido de uma só mulher, não deve ser um homem recasado. Ele deve ser também um pai de filhos crentes, sujeitos e que dê bom testemunho e que tem respeito também da parte dos seus filhos. Então, o pastor, para esse tempo, ele precisa ser pastor na qual ele seja exemplo na sua vida pessoal e na sua vida familiar. Em terceiro lugar, nós também podemos observar que o pastor para esse tempo é pastor que pastoreia a igreja com a palavra de Deus. Como nunca as pessoas, o rebanho, estão precisando de pastores que preguem a palavra de Deus. Não podemos pregar outra coisa a não ser a palavra. O púlpito é o lugar onde se expõe a palavra de Deus. Não é o nosso lugar onde expor os nossos pensamentos, sem querer pensar na questão do profissional, mas não é lugar da psicologia, não é lugar da filosofia, não é lugar da psicanálise. O púlpito é o lugar na qual você deve pregar a palavra de Deus. E Paulo fala isso também a Timóteo, no capítulo 4, versículo, em 2 Timóteo 4, 2, ele diz: pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Outro texto também que nós encontramos na segunda carta, também no capítulo 3, versículo 16, ele fala que toda a escritura ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, porque o homem de Deus seja perfeito e perfeito preparo para toda boa obra. É muito interessante. Nós devemos compreender que a palavra de Deus ela é suficiente para nós pastorearmos a igreja. A palavra de Deus é suficiente para os nossos púlpitos. A igreja está entendendo que ela precisa ouvir da palavra. Então, pastores para esse tempo são pastores que na qual preguem a palavra do Senhor, que expõem a palavra do Senhor no púlpito e que falam com ousadia e com amor a palavra de Deus. Em quarto lugar, nós aprendemos também que pastores para esse tempo são pastores que na qual não somente pregam, mas pastores que façam a defesa da fé cristã. Nós pregamos com muito amor, nós pregamos com muita alegria, mas nós devemos entender também que nós não podemos negociar a nossa fé. Nós devemos defender a nossa fé. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, Paulo ele cita como serão os homens nos últimos tempos. Eles se recusarão a ouvir a verdade, voltarão-se para os mitos. Você, porém, Paulo falando a Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É muito importante nós observarmos isso. Paulo sabe que Timóteo vai sofrer por causa da defesa do evangelho. Então ele precisa entender que o papel do pastor é defender a palavra de Deus, é defender a sã doutrina, é defender os princípios bíblicos na qual essa palavra que ele tanto prega no púlpito precisa estar sendo clara na vida daqueles na qual estão ouvindo e que eles precisam também entender que ele é um defensor da palavra de Deus. Em quinto lugar, pastores para esse tempo são pastores que oram, pastores que têm as suas vidas em oração em todo o tempo. Os pastores desse tempo devem ser homens de oração. Por que homens de oração? Porque precisam interceder pelo rebanho, o rebanho de Cristo. Homens que na qual têm as suas vidas pautadas em uma vida de intercessão, de súplica, de clamor diante do Senhor. É preciso dobrar o joelho e clamar ao Senhor pela igreja. Em Efésios 3, versículo 14, versículo 16 e 17, Paulo ele fala que por essa razão ajoelho-me diante do Pai, versículo 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito,
Versículo 17, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Eu quero entender com vocês que nesse tempo nós precisamos de pastores que realmente estejam intercedendo, como Paulo fez. Dobrava os seus joelhos, intercedia para que a igreja pudesse ser fortalecida no seu íntimo com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo pudesse habitar nos corações, mediante a fé. Paulo orava para que essa igreja pudesse estar arraigada, alicerçada em amor. Então devemos ter um propósito bem definido em nossas orações, interceder pelas nossas ovelhas, interceder por aqueles que na qual necessita tanto, daqueles que velam, que na qual vela pela igreja. Em último lugar, eu queria entender com vocês que pastores para esse tempo são pastores que amam a igreja como Cristo amou. Pastores para esse tempo devem ser aqueles que realmente entregam suas vidas por amor à igreja. Sem amor, a igreja não anda. Sem amor, a igreja não cresce. Vidas não se convertem. Sonhos de ver o reino de Deus se crescer por meio da igreja não vai acontecer, não vai ser realizado. Então é por amor que a igreja cresce. Vidas são restauradas. A missão da igreja é cumprida. E assim nós podemos ver o desempenho da igreja. Então nós precisamos de pastores que realmente amam as suas igrejas, amam as suas ovelhas, pastores que não murmuram, pastores que param de reclamar, pastores que conseguem ver com otimismo e com alegria o crescimento da igreja nesse tempo, mesmo que seja tempos difíceis, mas pastores que realmente façam como Cristo fez em Efésios, citado por Paulo em Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então precisamos de pastores que realmente amam as suas igrejas, pastores que realmente amam a igreja de Cristo, que dê as suas vidas, como Cristo deu a vida pela igreja, nós também podemos dar as nossas vidas em amor também às nossas igrejas, a igreja de Cristo. Eu quero deixar com você essas 5 verdades, ou aliás 6 princípios, que na qual fique marcada a sua vida e que Deus possa abençoar o seu ministério e a sua vida nesse tempo de pastoreio talvez tão difícil, mas que é muito importante na vida daqueles que na qual estão diante do ministério ou que irá assumir o ministério. Que Deus abençoe a sua vida.